Boa noite a todos e com grande alegria que nos reunimos hoje aqui em busca não só de conhecimento, mas em busca do afago, do carinho, da presença humana que sentimos quando nos reunimos. É gostoso estar aqui próximos uns aos outros, compartilharmos dessas boas energias, que Jesus nos envolva e nos proteja sempre. Hoje eu trouxe um tema para a gente refletir, tendo em vista que já é de conhecimento de todos, a grande transformação que o nosso planeta está passando. Nós estamos passando. Haja visto que aquela era do homem rebelde, do homem bruto, está acabando. Isso não vai existir mais. Vamos dizer assim, em palavreados mais caboclos, o lobisomem morreu. A partir de agora, para sempre, será o homem de bem. O homem com H maiúsculo, porque aqui não vai distinguir mulher ou homem, ou seja, não vai ter distinção de gênero. Vamos todos nos amar. E para que isso aconteça, o homem mau, com homem no H maiúsculo mesmo, precisa morrer. E Deus está gritando para nós: chegou sua hora de brilhar. O momento, nosso momento de brilhar chegou. Haja vista que estamos às portas da mudança, além de sermos os telespectadores dessa mudança, somos os atores desse teatro. Somos os operários incumbidos a ajudar nessa transformação. E o que será que está impedindo que nós brilhemos? Por que a nossa luz não aparece? O que será que nos trava, que nos impede de prosseguir? Deus nos ama infinitamente. E Ele não exige muito de nós. Ele exige pouco. Basicamente, a sua única exigência chama-se amar ao próximo. Uma tarefa, a princípio, fácil, mas não é. Porque para a gente amar o nosso próximo, envolve algumas circunstâncias peculiares a cada um, que nos travam. Porque precisa que mexamos em nós mesmos, que nos transformemos interiormente. Só que aí a gente se sabota. A gente fica esperando que os outros mudem. E nisso nós perdemos tempo na nossa transformação. Perdemos o tempo de investir em nós, na nossa melhoria, no nosso conhecimento. Aí a gente costuma falar assim: mas tudo acontece ao tempo de Deus. Eu acho que a gente está tendo um entendimento errado com relação a esse tempo de Deus. E eu vou provar para vocês o porquê que eu falo isso. Uma vez que quando a gente está esperando o tempo de Deus e não agimos, nos desesperamos. Fazemos coisas contrárias às leis de Deus, aos interesses do Pai. Por quê? Porque não temos paciência para esperar. A nossa fé abala e é onde tomamos atitudes erradas. Atitudes em momentos talvez impensados, em momentos inapropriados, que nos fazem sofrer por séculos. Porque nessa vida, talvez, com a nossa pequenez, com o nosso pequeno conhecimento, a gente entende que está certo, que estamos cheios da razão.
Mas assim que crescermos um grãozinho de areia, uma semente de mostarda, veremos o quão errados fomos. E às vezes, um segundo de paciência a mais teria feito a diferença. E começo com vocês a provar a vocês que o tempo, como a gente fala, tudo ao tempo de Deus, é errado. Errado por quê? Porque se a gente falar que é tudo ao tempo de Deus, seria o mesmo que falar que Deus está nos tapeando, está nos enrolando. E não vai longe. A gente, quando não quer fazer alguma coisa, qual a primeira desculpa que nós temos na ponta da língua? Não tenho tempo. Ou seja, a falta de tempo é uma desculpa para nós. Então, tudo vai em torno disso. Não tenho tempo, não posso, hoje não dá. Então, quer dizer, estamos protelando o que devemos fazer. Será que Deus, na sua imensa sabedoria, na sua riqueza de amor, será que Ele faria isso conosco? Um pai dedicado faria isso? As mães e pais aqui presentes, será que vendo seu filho chorando de fome, ah não, meu filho, espera um momentinho que eu estou vendo um zap aqui, daqui a pouco eu te dou uma madeira. Será que alguém aqui teria coragem de fazer isso? Acredito eu que não. E olha que somos imperfeitos. Imaginem o Pai, que é a perfeição absoluta. Será que Ele nos colocaria a sofrer assim? Pois vemos o tempo de Deus. Abraão, quando foi chamado ao trabalho, já tinha seus 75 anos passados. Deus fez-lhe uma promessa. Ele não tinha filho. E Deus lhe daria um filho. Abraão acreditou na promessa de Deus, manteve sua fé firme. Aos 100 anos de idade, me corrijam se eu estiver errado, aos 100 anos de idade nasce Isaac, o filho prometido, que seria o filho que fundaria nações. Que é, para quem não sabe, esse povo briguento que está se matando aí em Israel aí, é tudo descendente dele. Ou seja, são todos irmãos e se matando pelo mesmo pai. Que até hoje eu não entendo o porquê disso, mas está lá a briga. Ninguém pode negar. Mas o fato é, Abraão foi chamado ao trabalho aos 75 anos. Quando nós já está pensando em morrer, ele foi chamado para trabalhar, para ser pai. Mas, aí vocês vão falar assim, Ricardo, mas o que tem a ver o tempo? Legal, vou explicar o porquê. Abraão era rico, ele trabalhava, ele era um homem bondoso, generoso. Ou seja, ele estava plantando suas sementes. Ele não ficou sentado de braços cruzados, esperando a promessa de Deus. Ele trabalhou até chegar da hora da promessa. E qual foi o seu maior teste? Oferecer seu filho em sacrifício. E assim o fez. Levou o seu filho ao monte e ali, prestes a sacrificá-lo, com o coração partido, empunhou seu punhal. Quando foi desferir-lhe o golpe, Deus fale, Abraão, abaixe sua adaga. E ali, Deus reconhece a fé de Abraão e faz cumprir-se a promessa, como hoje o vemos. Abraão, em momento algum, ficou de braços cruzados esperando as coisas acontecer. Ele foi plantando a sua semente. Então, eu volto ao tempo de Deus. Será que Deus está enrolando? Não. Existem sementes que exigem determinadas épocas para serem plantadas. E eu não entendo nada.
mas conheço muita gente que é da parte da agricultura que muito bem fala isso. O pessoal mais antigo também sabe disso. Quem já foi de sítio sabe. Existe uma época determinada para cada semente ser plantada. A semente que é boa na seca, se plantar nas águas, não nasce. E vice-versa. Se estamos plantando uma semente, não está dando certo, será que é Deus que está enrolando? Será que não é a época errada que estamos plantando essa semente? Pensemos, vamos trocar a semente. Vamos plantar outra, desde que sejam sementes boas, sementes de amor, de caridade, de ajuda ao próximo, da nossa melhora. Vamos plantar. Não deu certo essa semente? Vamos plantar outra. Não deu certo? Vamos plantar outra. O segredo está na palavra trabalho. Porque a hora que for o momento exato daquela semente nascer, viraremos uma colhedora. Porque teremos frutos para colher o ano inteiro, uma vida inteira. E é isso que precisamos: colher amor, colher caridade. É tudo o que o nosso planeta está precisando, o que nós estamos precisando. Então vamos adequar o nosso plantio. Não vamos ficar de mãos e braços atados, esperando cair do céu. Vamos trabalhar. É difícil? Não, não é. Deus não exige muito. Mais à frente eu vou falar para vocês, são 3 coisas simples, em tese, que se a gente mudar, a semente vai nascer aos cêntuplos. A nossa colheita vai ser farta. Só que antes existe um trabalho árduo. Ninguém vai colher nada se não trabalhar. Então vamos trabalhar. O sucesso é garantido. O amor virá. Mas para que isso aconteça, precisamos lavrar a nossa terra. E essa terra é interna. Não adianta a gente querer cuidar a roça dos outros se a nossa roça está tomada de mato. Vamos separar o joio do trigo em nós mesmos. Aí sim, separando a boa semente, vamos plantar. Outro exemplo que eu darei a vocês, do tempo de Deus, mas que o trabalho não faltou. Como vimos, Abraão é conhecido o pai da fé. Falarei agora da paciência de Jó. Muitos aqui já devem ter ouvido falar a paciência de Jó, mas talvez muitos não conheçam a história de Jó. Jó era um rei muito rico. Vivia uma vida perfeita, a que todos nós queríamos ter. Ou seja, dinheiro, felicidade, mulher, filhos e saúde. Era tudo que ele tinha. Era uma pessoa bondosa. Estava trabalhando. Num determinado momento, como diz a Bíblia, citarei palavras dela, o Satanás fala que Jó só era temente e fiel a Deus porque ele era feliz, porque Deus lhe dava tudo. Porque se fosse ao contrário, ele não seria temente a Deus. E Deus, sendo Deus, permitiu que Satanás o tentasse. Mas, entretanto, lhe pôs uma advertência. Você pode tentar Jó da maneira que quiser, não lhe tirará a vida. E Satanás aceitou a briga. De uma hora para outra, Jó perde a riqueza, perde a família e, no último momento, perde a saúde. Conta-se a história que Jó enche-se de feridas a tal ponto que ele rasga suas roupas, se joga nas cinzas e se coça com cerâmica. Tamanho o seu sofrimento. E ali fica atormentado. Seus amigos
que eu não diria que isso é amigo, mas a Bíblia cita que é, se compadecendo de Jó, seus melhores amigos, são 7, rasgam suas vestes e sentam ao lado de Jó. E durante 7 dias e 7 noites ficam ao seu lado, compadecendo-se da sua dor e de seu sofrimento. No derradeiro dia, eles começam a acusar Jó. Eles começam a chamá-lo de adúltero, ladrão, que ele não tinha hospitalidade, que ele era um louco, entre outras tantas blasfêmias. E ao final, indagam por que ele ainda era fiel a Deus. Que ele não deveria ser fiel a Deus. Porque se Deus fosse bom, não deixaria que nada daquilo acontecesse. Momento este, que se fosse qualquer um de nós aqui, acredito eu, estaria, no mínimo, esbravejando contra Deus. Entre outras coisas piores, que eu não vou nem citar. Jó, em vez de pedir por suas feridas, pedir a Deus por seu sofrimento, ele roga a Deus para que se compadeça dos seus amigos, que os façam mudar de visão, para que eles acreditem em Deus. Diante dessa narrativa, Deus cessa o sofrimento de Jó, restitui a sua riqueza ao dobro, segundo diz a Bíblia. Se eu estiver errado, me corrijam. Constitui família, e sua família agora vem dobrada também, e vive feliz até o final de sua vida. Jó teve paciência de sofrer tudo isso sem resmungar. Tanto é que a expressão paciência de Jó refere-se a ter uma grande capacidade de suportar sofrimentos, injúrias, injustiças com resignação, ou seja, sem reclamar. E aí eu pergunto a vocês, quem aqui suportaria um sofrimento? Não vou falar igual o Jó, não. Quando vem uma simples gripe, que a gente fica 2 dias acamado, a gente já reclama? Será que alguém aqui teria paciência de Jó? Eu acredito que não. Eu mesmo, se relampejou, doer meu pé, já estou bravo. Nossa Senhora, estou morrendo, olha que dor. Então a gente tem essa mania, infelizmente, esse defeito de reclamar. Reclamamos de tudo. Doeu o fio de cabelo, estamos reclamando. Só que por vezes esquecemos. Meu pulso dói. Dói mesmo. Eu tenho um problema no pulso que constantemente dói. Que glória que eu tenho um braço para sentir dor. Quantos irmãos não os têm e vivem muito mais felizes do que eu? Essa semana vi um exemplo de uma pessoa numa reportagem, eu não sei se vai passar ou se já passou, não sei falar. Uma moça só tem os cotocos do braço e é açougueira. Será que ela reclama de dor no pulso? Corta a carne, é açougueira. Passa ela na reportagem manuseando uma faca. Obviamente que o cabo da faca deve ser adaptado para ela, claro, mas o fato é, ela nessa condição está trabalhando, está lutando pelo seu suor, está ganhando seu dinheiro. Ela poderia muito bem estar num sinal qualquer aí da vida, num semáforo, pedindo dinheiro. Um cartazinho no peito, eu sou deficiente, me ajude. No entanto, ela está trabalhando. Ao passo que vemos pessoas sãs, pelo menos fisicamente, com a mão estendida no semáforo. Devemos ter compaixão com esse irmão? Sim, devemos. Devemos porque não sabemos a sua condição. Não é porque ele é perfeito fisicamente
que devemos julgá-lo, condená-lo, sentenciá-lo. Não. Devemos ter empatia, pois talvez esse pedir hoje seja uma condição para uma condição pior em outra vida. Então, esse é um treinamento para uma coisa pior. Ou pode ser que seja um livramento de alguma coisa pior. Como não sabemos a bondade e a extensão da bondade de Deus, não julguemos. Mas o fato é, temos que trabalhar pela nossa evolução. Não devemos ficar de braços cruzados, principalmente nós espíritas. Reconhece-se a obra do espírita pelo que ele faz. O que estamos fazendo? Eis a pergunta. Será que estamos fazendo um bom trabalho? Será que estamos investindo bem o nosso tempo? O tempo que Deus nos dá, precioso de todo santo dia? Será que as horas e horas que temos de Facebook, Zap, está estragando, que o estragando está estragando a nossa vida, entre outras tantas bozeiras que a gente vê, será que esse tempo não poderia ser melhor administrado em outras coisas? Mas isso cabe a cada um administrar. Outro exemplo do tempo de Deus. Paulo de Tarso, conhecido primeiro como Saulo. Perseguidor implacável dos primeiros cristãos. Até que um dia Jesus o aparece, fica cego momentaneamente. E aí, através de Ananias, que era perseguido por Saulo, cura-o de sua cegueira. E daí em diante, Saulo vira Paulo, um dos maiores pregadores do cristianismo. Talvez esse tempo tenha sido o tempo mais apertado que nós vimos, porque ele não estava trabalhando na seara do Senhor. Mas o Senhor é inteligente. Ele permite que chacoalhões nos aconteçam, para nos tirar do marasmo. Porque às vezes a gente acha que está trabalhando, e a gente está assim, fingindo que está trabalhando. A gente vem no centro, senta aqui na cadeira, ouve uma palestra, toma um passe e já sai batendo o peito lá fora. Eu sou espírita. Não. Nem que morrêssemos comendo o Evangelho, o livro dos Espíritos e outros tantos mais, morreríamos sendo espíritas. Para ser espírita, envolve um desprendimento muito grande de amor, abnegação, de altruísmo, ou seja, pensar no próximo sem pensar em nós em momento algum. Quem aqui consegue fazer isso? Acredito eu que ninguém. Podemos tentar, e isso é válido. Jesus nos cobra não a perfeição, mas o quanto tentamos nos melhorar. Isso é importante. Se errarmos 50 vezes, mais 50 vezes errarmos tentando acertar, teremos merecimento. Porque o que está valendo é a nossa tentativa e a nossa persistência em nos melhorarmos. É isso que Jesus nos quer. É isso que Deus cobra de todos nós. Aí vamos àquela parte mais difícil, que é o amar o nosso próximo. Para que possamos amar o nosso próximo, devemos matar 3 sementes ruins que temos. Isso a gente traz conosco, é infalível. Devido à nossa imperfeição, à nossa ignorância ainda, porque somos jovens. E por sermos jovens, cometemos deslizes. E eu não digo só na juventude, como tem aqui
jovens na idade desta encarnação, mas digo que somos jovens na eternidade. E assim sendo, estamos na juventude, naquela época que estamos mais aborrecentes do que tudo, erramos. Mas é preciso que mudemos. E aí vamos às sementes que nos impedem de brilhar. É o joio que deve ser separado. O primeiro joio, o egoísmo. O egoísmo é aquele amor excessivo que temos em nós. É aquela coisa, aquele sentimento desmedido. Não, é eu e acabou. Aí vai ter gente que vai falar assim, Ricardo, mas eu não sou egoísta. Aí eu vou citar alguns exemplinhos simples. Se alguém, e não precisa responder não, tá, gente? Eu vou me condenar aqui. Mas vocês não precisam responder não, vocês respondem pro travesseiro de vocês mais tarde. Coisas banais que é egoísmo. Muita gente não admite, mas é. Quem aqui nunca ofereceu carona? Passou, às vezes, viu um conhecido, fez de conta que, ó, não vi, e passou direto com o carro. Isso é egoísmo. Eu já fiz, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Já. Aí vai ter aquela pessoa assim que vai mais centrado. Ricardo, mas nos dias atuais, o perigo que tá, né? A gente não pode dar mole, né? Tá dando carona para qualquer um. Isso porque a nossa cidade é um ovo, tá? A gente conhece todo mundo. Mas tudo bem. Aí vai ter esse caboclo mais centrado. Não, mas a coisa tá perigosa, a gente não pode estar dando carona. Principalmente as mulheres, né? Vão falar assim, não, mas eu sou sexo frágil e eu não posso dar carona porque senão vai que acontece alguma coisa. Existe essa possibilidade. Não vou negar. Mas não é motivo de negar carona. Até mesmo porque vocês podem não ter dado a carona. Chegando ali em Votuporanga, vocês vão ter que frear em algum semáforo. Vai vir um coleguinha com um negócio preto desse tamanho, vai te bater no vidro, desce. Cadê o perigo da carona? Aonde estava o perigo? O que tem que acontecer, vai acontecer. Óbvio que temos que ser prudentes para evitar o mal. Isso é de praxe. Mas nada impede que possamos fazer a caridade com cuidado. Não dividir o encosto do banco. Quem nunca viajou de ônibus, que tem aquele trociquinho desse tamanho que você fica brigando com o vizinho, dando cotovelada nele para apoiar o braço. Quem nunca brigou por isso? Eu já. Vizinho chegou, às vezes eu estou sentado primeiro, chegou outro depois. Egoísmo, A gente é besta, a gente briga por pouca coisa, mas acontece. Isso entre tantos outros que a gente não passa banal pelo dia a dia da gente, mas ainda é egoísmo. A partir do momento que a gente só pensa na gente, o próximo que vai para papá, já é egoísmo. Para não ser egoísmo, por favor, você primeiro. É pensar no próximo primeiro. Aí sim, deixa de ser egoísmo. Ou um simples ato de gentileza. Vamos no caso do bracinho do ônibus. Meu companheiro, você vai usar? Não vou. Posso usar? Pronto. Ou se não, vamos dividir. Você pega o pedacinho da frente, eu fico o braço mais um pouco para trás. Dá legal. Não vai morrer. Tudo depende da nossa mudança, do nosso plantio. Vaidade é outra semente que devemos matar no nosso cesto. Não devemos cultivar e nem plantá-la. Embora que existam vários tipos de vaidade, mas qualquer um que seja é pernicioso. Porque a vaidade, a pessoa se sente superior ao próximo.
Vaidoso, tudo dele é melhor. O carro, o perfume. O perfume pode ser o mesmo que o outro está usando. Não, mas o meu é original, o teu é falsificado. Então o vaidoso sempre é o melhor. Sempre ele está na vanguarda de tudo. Ele é o super-homem, é o the best. E não podemos alimentar isso. A vaidade é um sentimento que nos corrói. Por quê? Temos que saber reconhecer as nossas limitações. Às vezes eu posso ser bom em alguma coisa, só que tem alguém melhor que eu. E por isso eu vou desmerecê-lo porque é melhor que eu? Não. Ele se empenhou mais, talvez. A inteligência dele é maior que a minha. A visão, a percepção para certas coisas dele é melhor que a minha. Por que eu não posso aceitar isso? A partir do momento que eu não aceito isso, a minha vaidade está me prejudicando. Porque às vezes eu estou fazendo um trabalho, chega um, dá um palpite. Analisa. Não precisa ser o bonzão, não, só minha ideia que funciona. Não. De repente a ideia do coleguinha é melhor que a minha. Ou se não é melhor, eu posso pegar uma parte da ideia dele junto com a metade da minha ideia, dar um ideião. E não é 51 não, tá, gente? Dá uma ideia muito boa. Vamos deixar de ser vaidosos. Aprender a reconhecer nossas limitações. Isso nos faz progredir. Nos faz caminhar melhor. O orgulho. Esse, eu acredito que das 3 sementes que nos impedem de brilhar, é o pior. Porque esse aqui é aquele que não é a âncora. Nos puxa para baixo mesmo. Não tem outro sentido. Esse é o que nos atravanca. É um conceito exagerado de si próprio. Podemos mesmo até revelar desprezo em relação ao próximo. É aquele que se acha, não é nem a última bolachinha da embalagem, é a própria embalagem. Ele é o top. Aí você vai falar, cara, mas eu não tenho orgulho. Eu vou citar algumas coisinhas bestas do nosso dia a dia que vocês vão perceber as nuances do orgulho. São coisas simples que a gente não percebe no nosso dia a dia, passa batido, porque a gente não para pensar. A partir do momento que a gente ouve, a gente já vai ligar no automático, vai falar, não, peraí, isso daqui é orgulho, eu vou tentar mudar isso aqui. Uma coisa que a gente mudar, já estamos ganhando o reino do céu, que é um problema a menos que estamos evitando para a vida futura. E aí eu digo a vocês, a pessoa orgulhosa dificilmente admite seu erro. É aquela pessoa que está certa. É a mulherada no casamento. É a palavra delas e ninguém tira. O marido que está errado. E não é assim. Independente, gente, lógico, da brincadeira, mas a gente tem que admitir nosso erro. Ninguém é infalível. O único que passou nesse mundo que não tinha um erro sequer e foi crucificado foi Jesus. Ele pagou por erros, por coisas que ele não fez. Mas por quê? Por orgulho, por vaidade dos outros, não dele. Ele sofreu tremendamente por causa dos outros, não por erro dele. Pedir desculpa é impossível. É aquela pessoa que faz, xinga, acontece, até reconhece que está errado, mas não pede desculpa. Passa por cima do problema, continua a vida como se nada tivesse acontecido, mas não pede desculpa. É orgulho. Não pedir ajuda. Isso também é orgulho. Você está ali se matando. Chega alguém e fala, Dona Esther, posso te ajudar? Não, não quero, eu dou conta sozinho. Isso é orgulho. Você está vendo que a pessoa está ali se sacrificando, está morrendo, mas não dá o braço a torcer. Quer mostrar que ela é boa. Sofre, mas não aceita ajuda. Orgulho.
Depois que briga, nunca tem a atitude de tomar o primeiro passo, de pedir desculpa, de falar que estou errado, de dar um passo para trás e reconhecer. Isso também é orgulho. Sempre precisa provar que está certo. Também é orgulho. E a gente faz muito isso. Em tudo. Qualquer coisa é motivo para a gente estar... Não, mas que é isso, rapaz? Você está errado, que lá é assim, assim, assim. Você acha, não é desse jeito aí, não. Porque eu vi assim, assim e não viu nada. A gente às vezes mente e inventa situações só para sair por cima. O que é isso? Orgulho. É querer ser melhor que os outros. Orgulho ferido é aquilo que a gente fala, o famoso casquinha de ferida. Que a gente não pode falar nada que ele já está magoadinho. Vira a cara, emburra. Isso também é orgulho. Porque aceitar críticas também faz parte da vida. Principalmente se essas críticas nos ajudam a crescer. São bem-vindas. Vamos usá-las. Embora que não sejamos perfeitos, mas talvez um ponto de vista diferente ajude. Vamos aceitar. Outro sintoma de orgulho. Sempre atribui culpa aos outros. Ele nunca faz nada errado, sempre o culpado é os outros. Ah, mas eu briguei com fulano, mas o culpado foi ele. Se ele não tivesse me xingado, se ele não tivesse chutado na minha canela, eu não tinha batido nele. Se for ver na realidade, não aconteceu nada disso. Muitas vezes a gente provoca a situação. A gente vai brincando, às vezes uma brincadeira leva a situações constrangedoras. Porque a gente vai brincando tanto, vai apertando tanto na brincadeira que a pessoa acaba apelando. Aí a pessoa xinga a gente, ofende a gente vai ficar magoadinho. O orgulho nosso vai ficar ferido. Mas quem que é o errado? Não fui eu que apertei a pessoa, não fui eu que xinguei, não fui eu que fui lá brincar e apertei ela demais, tirei ela do prumo dela. Ela me xingou, me bateu. Ela está errada? Não, errado estou eu que provoquei. Mas quem aqui vai ferir o orgulho de falar assim, não, errado fui eu. Jamais. Errado foi ele. E assim agimos muito na nossa vida. Então, vamos matar essas 3 sementes. O orgulho, a vaidade e o egoísmo, vamos exterminá-los de nossa horta. Para que no lugar plantemos 3 sementes, que são as sementes básicas para o amor e a caridade, que é o fundamento principal que Jesus nos deixou. A condição primeira, a chave de ouro para entrar no céu, se assim podemos falar, chama-se caridade. E para obtermos essa chave chamada caridade, plantemos 3 sementes. Em primeiro lugar, plantemos a semente do amor. O que é esse amor? Esse amor é aquela entrega, é o querer nos colocar no lugar do próximo, de ajudar o próximo, como gostaríamos que fôssemos ajudados. Isso é amor. Vamos começar a plantar essa semente. Porque essa semente, ela é muito fértil. Ela brota com uma facilidade tremenda. E esparrama mais ainda. Quanto mais amor plantarmos, mais amor colheremos. Mais amor teremos para plantar. Em segundo lugar, a semente do perdão. O perdão é o desculpar. E se a gente for buscar o significado lá que a Bíblia fala, é abrir mão, deixar ir embora. Ou seja, o que é abrir mão? O perdão é a gente abrir mão de se vingar, de querer o sangue. Porque não está lá no Velho Testamento, olho por olho, dente por dente? Então, o perdão é isso. Se arrancou meu olho, eu não vou arrancar o do outro. Eu vou deixar para lá.
Deus se incumba com ele. Isso é perdoar. Perdoar, cara, mas o perdão é difícil. Ninguém falou que é fácil. Uma vez que você quebra o copo, você pode remendar ele, mas as marcas ficam. A questão dessas marcas é o que fazemos com ela. A partir do momento que nós deixamos essas marcas nos ferir e continuar doendo, não perdoamos. O perdoar não significa eu ir lá e ficar beijando meu inimigo. Isso não vai acontecer. Até mesmo porque a nossa doutrina, como uma ciência, fala que as energias se repelem. Por quê? Não são as mesmas. Então, as energias não sendo iguais, não vai se atrair, não vai ficar legal. Tá dois querendo coisas diferentes. Mas, a partir do momento que o perdão, eu olhe para a pessoa e o que ela me fez não dói mais, está perdoado. Por mais que eu não esqueça, mas que não me doa, está perdoado. O ideal seria que trabalhássemos ao contrário. Não só esquecer, mas se esse irmão precisar de ajuda, nós estarmos de braços abertos a ajudá-lo, sem nenhum pingo de constrangimento. Isso sim é o verdadeiro perdão. Mas, acredito eu, que estamos um pouco longe disso, vamos só esquecer a ofensa, que já está indo num caminho legal. E por fim mesmo, plantemos a semente da fé. Todas essas sementes plantadas, se não tivermos uma fé firme, forte, nada será frutificado. A fé é a irrigação da nossa semente. É a confiança que temos em Deus de que tudo vai dar certo, de que tudo vai acontecer, de que tudo vai mudar. Tenhamos fé, mas não aquela fé cega que acredita em qualquer coisa que aparece no Zap Zap. Vamos ter a fé sensata, a fé racional. Vamos estudar, vamos correr atrás do conhecimento, porque isso sim vai nos dar a base necessária para a nossa fé. Tenhamos fé que Deus vai nos auxiliar, só que não basta ter fé. Vamos trabalhar, vamos preparar a nossa terra, vamos jogar a nossa semente. Não deu certo? Mudemos o plantio, mas continuemos plantando, porque ao seu turno essa semente irá brotar e irá frutificar. E só a termos de curiosidade, existe uma pesquisa, eu vou ler na íntegra, para que não fique num pedacinho de fora, porque eu acho importante. Ajudar o outro faz bem para a alma, para o coração e para as pessoas beneficiadas. A pessoa se sente em paz consigo mesma e satisfeita por fazer o bem a quem precisa. Seja com atos, abraços, palavras, atenção. O carinho, a doação e o amor funcionam como alimento para nós. A sensação de ajudar o próximo aumenta a paciência, a tolerância e a compreensão. Diminui os problemas e libera energia positiva. Por que será que diminui os problemas? Porque uma vez que estamos envolvidos em ajudar o próximo, a resolver o problema do próximo, esquecemos dos nossos. As nossas dores diminuem, porque vemos que as dores do próximo são maiores que as nossas. Então isso tudo nos ajuda, o trabalho desprendido ao próximo. Isso é ciência. Isso aqui que eu estou lendo para vocês faz parte de uma pesquisa que está estudando o trabalho altruísta, ou seja, aquele trabalho que a gente faz espontaneamente em prol do próximo. A pessoa se sente mais leve ao doar um pouco de seu tempo, de sua sabedoria, das suas coisas a quem realmente precisa.
No entanto, ajudar os outros por meio de tarefas estressantes pode acrescentar vários anos às nossas vidas. Quando nos dedicamos voluntariamente a essa situação, os efeitos do estresse são diferentes dos efeitos do estresse causado pelo trabalho, independente da própria vontade, que raramente podemos controlar. Ou seja, se estamos trabalhando no bem, pode ser o trabalho mais estressante que for, mais difícil que for. Seja aquele trabalho de levar a palavra amiga aos presídios, seja aquele trabalho desprendido de socorrer os drogados nas noites, como muitos lugares têm. Seja qualquer tarefa complicada que a gente se comprometer a fazer, mas que façamos com amor, por mais estressante que seja, esse estresse funciona ao contrário do que o estresse que nós vivemos. É um estresse que vai nos gerar benefícios. E aqui a pesquisa fala que esse estresse, ele nos traz relaxamento, o metabolismo fica, daorinha, a pressão fica estável, os batimentos cardíacos e a respiração diminuem, como a ansiedade, diminui depressão e a irritação. Quantos benefícios temos ao trabalharmos para o próximo, em ajudar ao próximo? Isso que eu citei a vocês, não inventei. São estudos que estão acontecendo e como nossa religião é uma ciência também, cabe-se falar de ciência. E a ciência hoje está comprovando o que o Evangelho vem falando há 200 anos atrás, que praticar o bem faz bem, nos faz bem ao corpo físico. Então vamos plantar muito amor. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E acabando de acabar, meu povo, pedir para me dar um recado para vocês. A pizza ficou para o dia 4/5, ou seja, 4 de maio. Peço que a todos que tenham interesse, que gostaram da pizza passada, os que não conheceram, que venham conhecer essa nossa pizza, que ajudem, colaborem com a casa, procurem os mesmos vendedores que estarão vendendo de novo. Vamos comprar, vamos participar, vamos ajudar. A ideia da pizza não é só financeira. Óbvio, a casa precisa do din-din, como todos nós precisamos. Mas a ideia principal, primordial da pizza é o trabalho fraterno. Ou seja, é juntar a galera, vamos trabalhar. Né? Pôr todo mundo para trabalhar. Mas o trabalhar não é só no sentido do trabalho no bem. É aquele trabalho de eu conhecer um pouco melhor a dona Esther, eu conhecer um pouco melhor a Leida. E assim cada um se conhecendo. A gente se afinizando, participando dos problemas um do outro, participando das alegrias. Isso é o trabalho fraterno. É nos conhecermos, nos envolvermos, sermos irmãos verdadeiros. Que assim seja. Bom, já como ficou para mim encerrar, deixa eu ver, trabalhadores hoje temos poucos. A gente vai encerrar, gente, a gente vai, como a gente está em poucos médiums hoje, a gente vai estar fazendo o passe coletivo, mas tenham a certeza que estarão sendo beneficiados da mesma forma que individualmente. Da mesma forma que individualmente precisa-se ligar a Deus, liguem-se a Deus. Peça a Deus que acuda aos seus problemas. Cada um sabe o que precisa, cada um sabe o que necessita. Peça a Deus, se ligue com Ele, que serão correspondidos na medida que precisarem. Tá? O atendimento é o mesmo, só não estará uma pessoa na sua frente, ligeiramente. Tá? Vamos lá, dona Esther?